Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, no ar seu programa Islam em Foco, portanto da Hack TV, é uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora dinâmica de Nampula. Hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, contamos, gravamos o nosso ilustre Sheikh Abdelmajid Antônio e preparamos um tema muito importante que é o valor dos pais. Portanto, sendo assim, mais uma vez, você que está em nossa sintonia, através da nossa tela da verdade, acompanha atentamente o pulsar do nosso tema. E você que está sintonizado com a Rádio Hack, não te esqueça o nosso tema, como dissemos, vamos falar acerca do valor dos pais. Portanto, não te esqueça, a segunda e última parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir, porque o programa é meramente interativo. Sendo assim, vou saudar o meu convidado que já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh Abdelmajid Antônio. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está aí disposição, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem. A disposição é boa. Eu não sei, irmão, como está. Eu também estou muito bem, alhamdulillah. E hoje temos esta proposta, Sheikh, de falarmos do valor dos pais. Por que falamos destes temas, Sheikh? Claro, a nossa proposta temática hoje é essa, o valor dos pais, visto que estamos numa sociedade em que os pais estão sendo, posso dizer, tirados os seus direitos e cada pessoa abandona os seus pais, e achei melhor recordar aos meus irmãos e a sociedade no seu todo, no sentido de não perdermos essa nossa responsabilidade. Exato. Para com os nossos pais. Exato. Aí está, mais uma vez, não Sananda acompanha atentamente. Vou repisar o tema. Vamos falar do valor dos pais aqui no seu programa Islam em Foco. Vamos acompanhar para dar espaço de exortação na voz do nosso ilustre Sheikh Abdelmajid Antônio. Sheikh, tafadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa mawala. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos os que seguirem seus passos até no dia do juízo final. Amém. Primeiro, gostaríamos de trazer aqui alguns versículos do Sagrado Alcorão que falam do peso, do valor dos pais. E depois também iremos trazer alguns hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam, que falam do mesmo assunto, que abordam a mesma matéria, que é o peso, o valor dos pais. E primeiro dizer que os pais são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala, através deles, nos fez aparecer desta face da terra. E nós sabemos que existem, posso dizer, existem 4 tipos de espécies humanas. 4 tipos de espécies humanas. A primeira é aquela que não tem pai, foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala sem pai e sem mãe, que é Adam alayhi salatu wassalam. E o segundo é aquele que foi criado a partir do pai e sem mãe, que é Hawa alayhi salam. E temos o terceiro, que é aquele que foi criado a partir de uma mãe e sem pai, que é Isa alayhi salatu wassalam. E por último, somos todos nós que fomos criados a partir de um pai e de uma mãe. E
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Então nós temos pai e temos mãe. Allah criou-nos a partir de uma gota que sai da coluna do ser humano, que é o homem, e dos seios também de uma mulher. E a responsabilidade que o ser humano tem, a responsabilidade que o ser humano tem para com os seus pais é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade enorme. E temos isso como obrigação em termos do din, e também é um assunto de ibada. Ibada significa que quando a pessoa desleixa-se daquilo que é a sua responsabilidade perante os seus pais, esta pessoa é sujeita à zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a pessoa cumpre com os seus deveres perante os seus pais, e a pessoa também atrai a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que a obediência ou o respeito para com os pais, isso o que está em jogo é o Jannah da pessoa, que está em jogo está envolvido lá o Jahannam também. Significa que a pessoa pode entrar no Jannah e pode entrar no Jahannam por causa dos seus pais. Isto é uma responsabilidade enorme. E temos também aqui uma questão muito importante, é que Allah subhanahu wa ta'ala sempre no Coran recorda-nos a esta questão, a esta matéria do respeito, de valorizarmos os nossos pais. Quando nós dizemos o valor dos pais, não porque existe um valor monetário assim que a pessoa poderá comprar os pais, não. Significa que queremos trazer aqui qual é a posição que os pais ocupam, qual é o valor que eles merecem, qual é o respeito que eles merecem perante os seus filhos. Quais são os seus direitos neste caso? E vejam só, para repisarmos esta questão, Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Al-Quran, depois de ter dito ao ser humano, depois de ter exortado ao ser humano a sua obediência, a seguir exortou-lhe, lembrou-lhe a obediência aos seus pais. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que não seja adorado a um outro ser além dele. Ninguém merece o acto de adoração fora de Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى, Allah decretou. Allah traz este decreto, Allah definiu que somente seja adorado a ele. A seguir a este decreto, Allah diz: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E Allah também decretou que os pais fossem valorizados, os pais fossem dados os seus direitos, fossem tratados com benevolência, com respeito, tudo isso. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Os pais merecem respeito, têm um valor muito grande. Ihsan é a pessoa a proporcionar a eles tudo aquilo que é bom, tudo de bom em termos de palavras, em termos de em termos materiais. A pessoa deve proporcionar aos seus pais, os seus parentes, um bom ambiente. E depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Se por alguma eventualidade eles atingirem a idade da velhice enquanto o filho está em vida,
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما deles أو كلاهما ou ambos فلا تقل لهما أف. Jamais a pessoa deve dirigir palavras injuriosas, palavras de ofensa. O mínimo, a pessoa não deve dizer nem uf. Uf quer dizer a pessoa mostrar algum, posso dizer, alguma irritação. Mesmo que eles façam alguma coisa que te irrite, não pode dizer porra, ou xisa, ou arre. Veja só, no Sagrado Alcorão, o Sagrado Alcorão proíbe a pessoa de trazer o incômodo, o mínimo incômodo aos seus pais. Isto é proibido. O que será se for um incômodo que pode um incômodo enorme, um incômodo grande? Neste caso, a pessoa bater nos seus pais. Claro que o Corão não diz que você não pode bater os seus pais, mas sim a pessoa, o Corão trouxe o ínfimo, o mínimo. Se o Corão disse você não pode dizer arre, x, o que será já você levantar a mão, apontar os seus pais, levantar a mão de irritação, a bater nos seus pais? Por isso é muito doloroso. A pessoa, o pecado também é enorme, a pessoa chatear os seus pais. E a obediência aos pais é daquelas ações que traz baraka na vida da pessoa. Traz baraka, traz bênção na vida da pessoa. Por esta razão, todos nós, principalmente... Peço mesmo minha sincera desculpa apenas para recordar a caro telespectador que está em nossa sintonia. Portanto, este continua sendo o nosso programa Islam em Foco da Hack TV. Estamos a transmitir em simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, sendo segunda-feira, primeiro dia útil da semana, preparamos um tema muito importante que é o valor dos pais. Repito, o nosso tema de hoje, que está em destaque, tem a ver com o valor dos pais. Nós estamos a acompanhar, portanto, atentamente a intervenção do nosso eminente Sheikh. Portanto, para não desrespeitarmos aos nossos pais, temos que valorizar os nossos pais e, enfim, dar, portanto, aquele que é acompanhamento, assistência total, pressão dos nossos pais. Então, sendo assim, é só ficar na nossa sintonia, acompanhar atentamente o pulsar a intervenção do nosso eminente Sheikh Abdul Bashid Antônio. O tema está no ar, o valor dos pais. Mais uma vez, Sheikh? Sim, eu dizia que isto é uma das ações que atrai o baraka. Exatamente, o baraka. E o baraka é daquelas ações que o ser humano sempre corre atrás dele. Todos nós queremos ter baraka na nossa vida, baraka na nossa idade, baraka na nossa riqueza, baraka no nosso conhecimento, baraka no nosso tempo, baraka nos nossos filhos. Se todos nós obedecermos, se todos nós proporcionarmos um ambiente são e saudável aos nossos pais, claramente que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos dar baraka na nossa vida. E dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Se há um deles atingir a idade, aquilo que se chama terceira idade, a idade da velhice neste caso, aw kilahuma, ou ambos atingiram a idade enquanto a pessoa está em vida, indaka fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, e nem deves anhar, nem deves posso dizer a pessoa mostrar um comportamento de irritação, a pessoa mostrar um comportamento inadequado, a pessoa posso dizer empurrá-los, falar tanharhuma. Quando se diz empurrar, mesmo que não seja com as mãos, com o nosso corpo, mas sim mesmo através das palavras, não devemos fazer isso. Temos que falar palavras afáveis, palavras doces, palavras
harmoniosas, porque eles precisam. Aquilo que eles dedicaram durante a nossa criancice, nós também temos que dedicar a eles agora que eles estão naquela idade de velhice. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. A pessoa deve estender as asas, estender para eles asas de rahma, misericórdia. A pessoa deve estender respeito. Significa que a pessoa deve ser humilde em frente dos seus pais. Até os álimos dizem que na presença dos seus pais a pessoa não deve sentar sem pedir permissão aos seus pais. Se estava sentado, não deve levantar sem pedir permissão aos seus pais. Isso é para a pessoa ver quão é importante nós valorizarmos os nossos pais. Enquanto nós estivermos em frente deles, não devemos fazer algo sem a sua permissão. Mesmo para levantar, mesmo para sentar, primeiro temos que pedir a permissão dos nossos pais. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Deve estender aos seus pais جَنَاحَ الذُّلِّ, as asas da humildade. A pessoa deve não estão a dizer que a pessoa deve fazer sajda para eles. Humildade, o seu comportamento em frente deles deve ser um comportamento de humildade. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. E esta parte também é muito importante de nós fazermos sempre dua. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que tenha misericórdia deles. A misericórdia dos nossos Allah ter misericórdia aos nossos pais, kama rabbayani saghira, assim como eles também tiveram misericórdia sobre nós enquanto éramos crianças, éramos bebês. Poderiam levar, deitar no lixo, a pessoa está indefesa, podiam te levar, deitar na latrina, como outros que o Shaitan ocupa os seus corações, leva os seus corações, fazem. Há mães que não tem essa parte de rahma. Hoje eles tiveram rahma, hoje a pessoa já cresceu, tudo isso. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Deve retribuir, deve também pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que tenha misericórdia deles, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, assim como eles tiveram misericórdia e educaram-me enquanto eu era criança. E temos outro versículo no Corão, temos cheio de versículos que falam da obediência, que falam do valor do pai, dos pais. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nós recomendamos ao ser humano para que seja benevolente aos seus pais. Aqui sempre ambos. بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Nós recomendamos ao ser humano insan, todo ser humano. E a questão da benevolência para com os seus pais não é uma questão que circunscreve-se só na religião. Mesmo aqui Allah diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Insan pode ser kafir, pode ser mu'min. Esta é uma ordem para todos. بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Veja, mesmo este comportamento encontramos nos animais, para com os seus filhos. Depois eles também vão cuidar da sua mãe, tudo isso. Allah subhanahu wa ta'ala aqui: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nós recomendamos o ser humano que seja benevolente para com os seus pais. Tudo aquilo que é ihsan, benevolência na fala, benevolência na ação, benevolência na prática, benevolência no comportamento para com eles, tudo isso deve ser ihsan. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nós recomendamos a benevolência ao ser humano. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Depois aqui Allah subhanahu wa ta'ala já fala حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Fala posso dizer, das dificuldades que uma mãe passa, das fraquezas que
posso dizer, das fragilidades que a mãe passa devido a este filho. Por causa deste filho, as dificuldades que esta mãe passa. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Fraquezas acima de fraquezas. Veja só a mãe quando está no período de gestação, o que ela não passa. Apetite não é aquele apetite, a vontade de comer não é aquela, a vontade de dormir não é aquela. Tudo isso para proporcionar uma boa vida a este bebê. A mulher passa dificuldades durante o período de gestação. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz wahnan ala wahnin. São momentos de dificuldades acima de dificuldades. Depois Allah diz wafisaluhu fi amain, e chega o momento de amamentação durante 2 anos. Anishkur li waliwalidaik ilayya al-masir. Isto tudo o ser humano deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e deve agradecer aos seus pais. Anishkur li, a gratidão primeiro a Allah subhanahu wa ta'ala, e em seguida a gratidão deve ser aos seus pais. Ilayya al-masir. E outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nós recomendamos o ser humano a ser benevolente para com os seus pais. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. A sua mãe posso dizer, carregou-lhe na barriga kurhan, e enfrentou dificuldades, enfrentou momentos de adversidade, enfrentou muitas dificuldades. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. No momento também do parto, enfrentou muitas dores, muitas dificuldades. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala está nos contar essas passagens para todos nós prestarmos respeito e valorizarmos os nossos pais. Veja só uma coisa que o Sagrado Alcorão, quando fala das dificuldades, sempre fala das dificuldades que a mãe passou, mas não fala das dificuldades que o pai passa. Os álimos dizem que isto é por uma simples razão, é que as dificuldades que a mãe passa e que o Sagrado Alcorão fala aqui são aquelas dificuldades que ela passa enquanto o ser humano está inconsciente. Não sabe, o bebê não sabe que a minha mãe está a passar estas dificuldades. Quando tu amamentas a ele também não sabe que minha mãe está no momento de parto. Por isso aqui houve Allah subhanahu wa ta'ala fala dos momentos de adversidade que a mãe passa. Enquanto as dificuldades que o pai passa no dia a dia, isso já a pessoa vai notando depois de crescer. Depois de crescer, tu vês que o meu pai sacrifica para me matricular, sacrifica para trazer sustento aqui em casa, sacrifica para construir um teto, uma casa, sacrifica para a minha formação. Este sacrifício do pai é quando já o ser humano já consegue, já é consciente, já cresceu, já nota, já vê. Enquanto o sacrifício da mãe, enquanto você estava inconsciente, não sabia, daí que Allah subhanahu wa ta'ala fala, sempre quando fala do sacrifício, das dificuldades, fala das dificuldades da mãe no Sagrado Al-Qur'an. Quando fala da obediência, da benevolência, fala dos dois. وَبِالْوَالِدَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Benevolência é para ambos. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala fala das dificuldades, das adversidades, o Corão somente limitou-se em falar das dificuldades, das adversidades que uma mãe passa, e não fala das dificuldades, das adversidades que um pai passa. Por quê? Porque as dificuldades passadas por uma mãe, tu eras inconsciente. O Corão é que está a relatar para ti, para teres o conhecimento, o que a uma mãe passou. Enquanto as dificuldades que um pai passa,
já tu consegues notar, consegues ver que aqui o meu pai sacrifica para fazer isto, sacrifica para a matrícula, sacrifica para a minha formação, sacrifica para muita coisa, para trazer o sustento, para trazer o rizq. Agora vamos nos hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam, que falam da benevolência, que falam do valor dos pais. Temos este hadith onde o Nabi alayhi salatu wassalam, quando foi questionado por um sahabi, creio que este hadith é narrado por Ibn Mas'ud radiallahu anhu. O Nabi alayhi salatu wassalam foi questionado: ayyul amal ahabbu ila Allah? Qual é a ação mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala? O Nabi alayhi salatu wassalam disse: as-salatu ala waqtiha. As ações que Allah subhanahu wa ta'ala ama, gosta, é a pessoa fazer salat no seu devido tempo, não deixar passar o tempo, como acontece com muita gente. Dorme, depois do tempo passar é que vai fazer salat. Estamos a falar da hora da al-fajr. Se for dhuhr, brinca, ou vende, ou compra alguma coisa, ocupa-se nos seus afazeres, e depois do tempo passar, a pessoa é que vai fazer salat. Esta é uma ação detestada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: as-salatu ala waqtiha. A ação que Allah subhanahu wa ta'ala ama, gosta, é o salat feito no seu devido tempo. Depois ele diz: qultu thumma ay. Eu disse, ya Rasulallah, depois desta ação, qual é a outra que Allah gosta mais? O Nabi alayhi salatu wassalam disse: birrul walidain. A pessoa dar valor aos seus pais, obedecer, ser benevolente para com seus pais. Hoje, infelizmente, há pessoas que não gostam de se identificar com os seus pais. Não gostam de se identificar com os seus pais, e eu conheço pessoas identificam-se mais com seus tios do que com seus próprios pais. E chama o seu tio de pai. Diz: não, meu pai é ele. Mas teu pai é aquele. Porque o pai é talvez que não tem, que não atingiu a posição que ele queria que atingisse. O pai talvez não é aquele que ele pensava que seria o seu pai, mas pai é pai. Pai é pai, independentemente daquilo que ele é teu pai. Por isso, pessoas que não se identificam com os seus pais, isto é um erro grave, isto é um pecado enorme. A pessoa deve sentir ninguém escolhe. Ninguém escolheu. Allah não nos deu esta opção de a pessoa escolher o seu pai. A pessoa deve se contentar com aquilo que foi a escolha de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa deve ser benevolente, a pessoa deve ser obediente, a pessoa deve valorizar os seus pais. Por isso Allah sempre no Coran diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Ihsan é muito importante. Ihsan significa a pessoa ser benevolente, proporcionar um clima de harmonia, de obediência, um clima bom, afável para com os seus pais. Então, esta é uma das ações que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. E a obediência aos pais, prezados irmãos, é posso dizer, é das ações que vai fazer entrar muita gente no Jannah. É daquelas ações que vai fazer entrar muita gente no Jannah. A pessoa, o Nabi alayhi salatu wassalam disse num dos hadiths que ragma anfu rajulin. Ragma anfu rajulin significa que humilhação, que significa a humilhação esteja com aquele homem que teve a oportunidade de encontrar seus pais vivos em vida e ele não entrar no Jannah. Significa com a vida dos seus pais você tem tudo para dar certo, tem tudo para entrar no Jannah. A
pessoa deve valorizar os seus pais. A pessoa deve obedecer os seus pais. Por isso o Nabi alayhi salatu wassalam, é uma maneira de admiração. Como é possível alguém ter a oportunidade de ter os seus pais em vida para depois entrar no inferno? Significa tem tudo. A pessoa para alcançar o Jannah. Alcançar o Jannah. Tem tudo para alcançar o Jannah com a vida dos seus pais. Temos que fazer tudo por tudo. É o nosso Jannah. Por isso, tem um hadith onde o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. De que o Jannah está debaixo dos pés das mães. Significa a pessoa, quando está em frente da sua mãe e dos seus pais, deve se humilhar até quase a pessoa rebaixar-se. A pessoa rebaixar-se. Tahta aqdamil ummahat. Significa que a nossa mãe, o la'na, a maldição de uma mãe, aquilo reflete na vida, no Jannah de uma pessoa. Se uma mãe não está satisfeita, quando digo mãe, pai, mas principalmente a parte da mãe, se uma mãe não está satisfeita conosco, então o que adianta muito salat, muito jejum, se a pessoa não consegue satisfazer os seus pais, não consegue satisfazer a sua mãe? Há pessoas que são bondosas para com outras pessoas, mas com a sua mãe é muito duro. Proporciona tudo para outras pessoas, mas para a sua mãe não há nada. Não há um clima, não há um ambiente favorável para com seus pais, para com a sua mãe. Não há um ambiente favorável. Ele é bonzinho lá fora, mas dentro da família é chato. Então, isto não deve ser. Temos que proporcionar uma vida boa para os nossos pais, porque eles são o nosso Jannah. Se a nossa mãe morre enquanto está satisfeita conosco, aí Allah subhanahu wa ta'ala também está satisfeito conosco. Se Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito conosco, o que é que esperamos? É somente o Jannah. O que é que nós esperamos com a satisfação de Allah? É somente o Jannah. Por isso disse que esta passagem, rido Allah fi rido al-walidain. A satisfação de Allah está na satisfação dos pais. Se os pais estão satisfeitos com o seu filho, então automaticamente Allah subhanahu wa ta'ala também fica satisfeito com este servo. Veja só. E a obediência aos pais abre uma vida boa. Se nós queremos, é só experimentar. Para aquele que se distanciou muito dos seus pais, deve se reconciliar com os seus pais. A reconciliação, a harmonia com os seus pais, a benevolência aos seus pais, isso vai abrir uma boa vida aqui no dunya, assim como no akhirah. Veja aquela passagem daquele homem que se encontrava numa preocupação. Às vezes nós enfrentamos muitas dificuldades, seja na nossa saúde, seja na nossa vida, sem saber onde é a origem. Então temos que rever a nossa relação para com os nossos pais. Porque se a nossa relação para com os nossos pais for boa, então Allah subhanahu wa ta'ala vai nos proporcionar uma vida boa. Aquele homem, naquele hadith muito longo, daqueles 3 homens que estavam, por exemplo, estavam numa viagem e anoiteceu, refugiaram-se numa cave, numa montanha, e de lá caiu uma rocha, fechou o acesso. Fechou o acesso daquela cave. Não conseguiam sair. E eles, mesmo gritando, viram que mesmo gritando, aqui estamos no deserto, estamos aqui na montanha, ninguém vai nos ouvir. E aqui ninguém passa de qualquer maneira. É só pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala através das nossas boas ações. Alguém, por sua vez, praticou uma ação que acha que esta ação é muito relevante e dá para eu fazer tawassul através dela, Allah subhanahu wa ta'ala me livrar dessa. O primeiro começou daquele agir que eu tinha trabalhadores, tudo isso. O segundo disse: oh Allah, eu tinha os meus pais e eu não servia meus filhos antes de servir os meus pais. Significa que ele vivia com seus pais. Certa vez, ele era pastor. De dia ia lá a pastar o seu rebanho e voltava no fim da tarde. E o sustento
dos seus pais dali de casa dependia dele. Ele é que servia os seus filhos, servia os seus pais para almoçar, para jantar, para madabichar, tudo isso. E ele diz: eu não servia os meus filhos antes de servir os meus pais. Só que certa vez eu cheguei tarde. Aconteceu algum imprevisto, cheguei em casa tarde. Encontrei os meus filhos, era antes de dormir, os meus pais já haviam dormido. O que eu fiz? Preparei o jantar e eu disse: não vou servir os meus filhos antes de servir os meus pais. E eu permaneci ali parado. E não vou incomodar a eles, acordar, tudo isso, para não cortar o sono deles. Vou esperar até onde eles acordarem, vou servir o jantar deles. Fiquei ali quase toda a noite com o copo, a boca, o copo de leite nas minhas mãos, à espera dos meus pais acordarem. Até que os meus filhos ali a gritarem, fome, tudo isso. Mas eu consegui me conter até os meus pais acordarem. Aí servi o jantar deles. Depois de eu ter servido o jantar os meus pais, fui servir os meus filhos. Oh Allah, se eu fiz esta ação só para satisfazer a ti, oh Allah, livre-nos dessa. E a sinal de que a ação foi aceita perante Allah, aquela pedra afastou-se do local, dando o acesso de passagem àqueles três indivíduos. Cada pessoa já foi dizendo as ações boas que praticou em vida. O que nós queríamos é esta parte do birrul walidain, esta parte de benevolência aos pais. Hoje nós, principalmente, prezados irmãos, estamos a enfrentar dificuldades. Como este homem estava naquela dificuldade, naquele aperto. Será que se nós obedecermos, se nós proporcionarmos ou sermos benevolentes para com os nossos pais, Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos livrar dessa? Assim como livrou aquele homem daquele aperto, daquela dificuldade? Claramente que sim. Aqueles eram pessoas como nós. Nós também temos que fazer essas ações para criar uma satisfação nos nossos pais. Hoje, existem pais que têm muitos filhos, mas parece que não tem filho. Pessoas lamentam: mas esse senhor tem filhos? Sim, tem filhos. Outros, até se fossem outros são formados, são pessoas que já trabalham, já têm um bom emprego, mas já se esqueceram dos seus pais. Este senhor não tem filho? Tem, mas nenhum deles é benevolente para com seus pais. E em contrapartida, encontras um pai, mashallah, Allah proporcionou-lhe só um filho, mas alhamdulillah, este filho vela, zelosa, com todo zelo os seus pais. Parece que tem muitos filhos, enquanto tem isto. Por isso, irmãos, é muito, mas muito lamentável. Principalmente quando os filhos são muitos. A tendência tem sido de deixar a responsabilidade, o mais velho há de fazer, ou o mais novo há de fazer, ou o outro há de fazer, e acabam já desleixando-se daquilo que é a sua obrigação. Mas talvez quando é um, ele sabe que se não for eu, ninguém mais vai olhar para os meus pais. Mas se forem muitos, aí é muito mais perigoso. Porque cada um deixa a responsabilidade para o outro. Talvez se eu não fizer isto, o outro há de fazer. O outro também pensa no mesmo. Se eu não fizer isto, o outro há de fazer. E os pais ficam abandonados. E há várias maneiras de a pessoa ser benevolente para com seus pais, de valorizar a posição dos seus pais, o estatuto dos seus pais. Não é só a pessoa fazer o quê? Dar dinheiro, não é só enviar, não é só... Há muitas maneiras. A sua presença lá também é preciso, é necessário. A presença do filho, isto é muito. Não vamos só ficar aqui na cidade, passam anos, mas a pessoa diz: não, eu envio dinheiro para os meus pais. Envia sim dinheiro para os seus pais, mas será que tu não gostaria de sentar, servir os teus pais, assim como eles serviam a ti enquanto eras pequeno? Isto é muito importante, a nossa presença lá no terreno, onde eles estão.
Claro que há pais que dizem que não, eu prefiro, os filhos estão na cidade, muitas das vezes os filhos ficam na cidade, os pais ficam noutra zona, mas é preciso sempre fazer um acompanhamento. Estamos a dizer que se precisar de viver com eles, viva com eles. Se eles sentem-se melhor vivendo um pouco distante, pode, mas sempre tens que fazer o acompanhamento. Isto é que é ihsan, ligar, procurar a saúde todos os dias. Antes de ligar para qualquer pessoa, a pessoa primeiro liga para os seus pais, procura a saúde dos seus pais. Daí você pode ligar para outras pessoas. Isto é que é benevolência. E se fizermos isso com toda a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, havemos de ver que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos proporcionar uma vida boa nesta face da terra. Mas se nós virarmos as costas dos nossos pais, então Allah subhanahu wa ta'ala irá nos virar também as costas, irá nos abandonar, irá se distanciar de nós, irá nos tirar da sua misericórdia, e sempre as dificuldades não irão parar nas nossas vidas. E certa vez veio um homem ter com o Nabi alayhi salatu wassalam, disse: ayyun nasi ou fima ma'na, disse: ya Rasulallah, qual é a pessoa que merece a minha atenção, a minha companhia? O Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: a sua mãe. A pessoa que merece a sua atenção, a sua companhia é tua mãe. Depois disse: thumma man. Depois, a seguir quem? O Nabi alayhi salatu wassalam disse: ummuk, tua mãe. Disse a seguir: thumma man. A seguir quem? Disse: ummuk, tua mãe. Na quarta vez disse: abuk. A boca, o teu pai. Isto quer dizer, mesmo na hierarquia entre pai e mãe, sempre a mãe em primeiro lugar. Em primeiro lugar, devido à posição que esta mãe ocupa, e que uma posição que ela alcançou, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ela lá, e ninguém também discorda disto. Todos nós sabemos que a nossa mãe enfrenta muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas dores para a nossa gestação, para o parto, tudo isso, a amamentação, muita coisa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe este presente de a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a satisfação dos pais ser a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que se os pais são satisfeitos com o seu filho, aí o seu filho, Allah subhanahu wa ta'ala, também estará satisfeito com esta pessoa. E conta-se uma passagem que uma pessoa não estava a conseguir, um certo jovem não estava a conseguir recitar o kalima na agonia, e creio que seja Alqama, e não estava a conseguir recitar o kalima. Quando estava na agonia, estava prestes a morrer, tentar kalima nada. E dali foram ter com a sua mãe qual era a relação que este jovem tinha com a sua mãe, e a mãe não escondeu. Disse: na verdade, o meu filho era isto, não tinha uma boa relação comigo, tudo isso, muita coisa. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, o que ele fez? Mandou trazer lenha. Disse: não há vantagem. Se tu confirmas que ele não tinha um bom comportamento, se comportava mal contigo, então vamos queimar aqui mesmo no dunya. E ela, como forma de, não porque o Nabi alayhi salatu wassalam ia queimar, como forma de pressionar ela a perdoar o seu filho, e ela disse: eu perdoo o meu filho, e com todo o coração perdoou o filho. Veja só, mesmo sabendo que este filho comportou-se mal durante a sua vida com a sua mãe,
uma mãe sempre perdoa o seu filho, perdoa aquele filho que conseguiu recitar o Kalima. Por isso, esta situação de todos nós temos que rever a nossa relação com os nossos pais. Temos que rever a nossa relação com os nossos pais. O que muitas das vezes influencia no distanciamento entre pai e o filho com os seus pais tem sido muitas das vezes emprego, outros casamentos, esposa, por aí. Muita coisa está em jogo. Então, isso tudo não deve ser o motivo de a pessoa distanciar-se dos seus pais. Veja só o Nabi alayhi salatu wassalam mandava voltar pessoas do jihad, que é fardo. Jihad, que é obrigatório. Mandava voltar pessoas por saber que estes têm seus pais e precisam deles. E o Nabi dizia, enquanto teus pais não te autorizarem para você sair comigo no jihad, então você não vou te levar, tem que voltar. Significa que os pais também têm uma palavra a dizer no din. Os pais têm uma palavra a dizer no din. E muitas passagens sobre o valor dos pais, e os pais são insubstituíveis. Não existe um ex-pai, não existe uma ex-mãe. A mãe é única, pai é único. Não é como esposa. Você pode ser ex-esposa, ex-esposo, ex-mulher, tudo, ex-marido, tudo isso substitui-se. Mas um pai, uma mãe não se substitui, e temos que valorizá-lo todos os dias. Não existe um dia que se diz dia dos pais, dia da mãe. Os pais, todos os dias nós temos que valorizar a eles, e isto é muito, mas muito importante. E, inshallah, subsidiário, veja só, para um filho, ele é um crescido, já tem sua esposa, seus filhos, sua família em suma, mas quando ele fica doente, a mãe também fica doente. Exatamente. Sabendo que ele já casou, é um casado, sim. Que é a sua responsabilidade, mas quando uma mãe ouve que seu filho está doente, ela também fica doente. É isso. Mas quando o homem ou ela acompanha que já melhorou, já está normal, já recuperou, ela também fica feliz, demonstra aquela felicidade. É verdade. E o doar de um pai para o seu filho não é rejeitado. Não é rejeitado. Sim. E será que na parte do código de desobediência os nossos pais poderão influenciar na procura de emprego? Exemplo, tem alguns que claro, os seus pais, ele tenta fazer qualquer coisa, ele não consegue alcançar aquele objetivo. E a pessoa tem que rever o seu comportamento, tem que rever o seu relacionamento para com seus pais. Isso é muito importante, principalmente aquilo que tem a ver com o sucesso nas nossas vidas. Você quer emprego, quer isto, você tem que rever o seu relacionamento para com seus pais. Se você não se entende bem com os seus pais, como é que você quer que a vida ande bem, tudo isso? E outro assunto que eu gostaria de deixar aqui, hoje nós temos aquilo que se chama Darul Ajaza, lar dos idosos. A pessoa leva o seu pai e vai deixar lá no lar dos idosos. Isto é proibido no Islã. Isto é anti-humano também, é proibido no Islã. Um senhor que tem filhos, como é que se justifica que este filho leve os seus pais para o lar dos idosos? Para está deixar está a despir-se dessa responsabilidade. Por isso, irmãos, assunto de obediência aos pais, o valor dos pais é muito, mas muito importante. Veja só, até o próprio Nabiullah Isa ibn Maryam diz: "Wabarram biwalidati", "Wabarram biwalidati", eu tenho que, Allah orientou-me a ser obediente, a ser benevolente, obediente para com a minha mãe, que é Maryam. "Walam yaj'alni jabbaran shaqiya", não posso ser arrogante, não posso ser chati, rude, tudo isso. E temos que saber que hoje nós somos filhos, estamos a proporcionar, posso dizer, não estamos a ser benevolentes para com os nossos pais. Amanhã seremos pais. O mesmo que nós estamos a fazer aos nossos pais, os filhos também farão o mesmo para conosco. Isso já acontece? Acontece. Quando um maltrata seus pais também, se atingir aquela fase, também irá passar as mesmas consequências. Mesmo. Kama tadinu tudan. A pessoa,
a mesma medida que usas hoje, as pessoas também vão usar a mesma para consigo. Temos que saber que, exatamente, controlar, saber que hoje eu estou nesta situação, estou a levar os meus pais para o lar dos idosos, não estou a ligar para os meus pais, não estou a ser benevolente para com os meus pais, amanhã terei filhos, vão fazer o mesmo para comigo. E se eu ser obediente, Allah subhanahu wa ta'ala vai me também proporcionar filhos obedientes. Isso não é seguir a ideologia do Ocidente, Sheikh? Levar um pai, uma claramente, mãe isto não é do Islã, é alheio ao Islã, são comportamentos ocidentais. No Islã não temos esse assunto de lar dos idosos. Não. Exato, vamos observar o nosso intervalo, Sheikh. Outra vez, segunda e última parte, pois não só nada aí, até já, inshallah ta'ala. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Haki, emissora dinâmica de Nampula. Sendo assim, um momento oportuno para interagir conosco, um programa meramente interativo. Ligue e participe. Aí está o nosso contacto: 84 92 73 487 84 92 73 487, repito, 84 92 73 487. Ligue e participe. Você que está ligado com a tela da verdade, está no rodapé, poderá ligar ou enviar-nos mensagens. Iremos encaminhar nosso convidado, que é Sheikh Abdulwajid Antônio. Estamos a falar do valor dos pais. Repito, o tema em destaque, estamos a falar do valor dos pais. Mais uma vez, se tiver algo a questionar, poderá interagir conosco, não há nenhum problema. Portanto, como dissemos, é um programa meramente interativo. Portanto, Sheikh, tem algo, portanto, a acrescentar? E nós queríamos dizer que esta benevolência, esta obediência aos pais, não é uma obediência absoluta. E tem seus limites. Existem aspectos que a pessoa pode sim obedecer aos seus pais, e existem aspectos em que é proibido já a pessoa obedecer os seus pais. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ, se eles fizeram algum esforço, عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, para a pessoa, neste caso, cometer o shirk, desobedecer a Allah, فَلَا تُطِعْهُمَا, aí não há obediência, porque a regra é essa: لَا طَاعَةَ الْمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Não há obediência na criatura enquanto se desobedece Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, por isso mesmo, depois Allah diz: وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mesmo a pessoa desobedecendo nesses moldes, eles, por exemplo, te pediram para fazer algo haram, vai lá comprar álcool, compra-me lá, ou vamos fazer adivinha, ou vamos fazer isso, aí não há obediência. Aí, Sheikh, pode o meu pai, portanto, encontrar-se doente, porque tem aqueles que dizem: não, eu não quero no hospital. Se você me ama, se você é meu filho, exatamente. Fazer adivinha, não. Aí não podemos obedecê-los. Não se obedece. Por isso Allah diz: وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mas com isso, a pessoa deve ser benevolente para com eles.
o fato de eles serem mushriquina e serem idólatras, não serem muçulmanos, não significa que a pessoa deve cortar as relações com os seus pais. Nós somos obrigados a obedecermos os nossos pais, assuntos na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Na desobediência, aí não há obediência aos nossos pais. Existe uma passagem de Sa'ad radiallahu anhu, ele diz que quando eu abracei o Islã, minha mãe ficou chateada e disse que ou você deixa de ser muçulmano, ou então eu não vou comer nada até que você saia do Islã, deixe de ser muçulmano. E ele disse não, eu também não vou deixar de ser muçulmano. Ela ficou 1 dia, ficou 2 dias sem comer e foi lá pedir por bem: mãe, eu não é de deixar de ser muçulmano. Estou a pedir para você. De uma boa forma. Exato, de uma boa forma. Coma, mãe. E ela, quando viu que o jovem estava firme mesmo, comeu. Significa que a pessoa deve ser firme na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Se os pais nos pedem para fazer algo haram, aí não há dizer que não, estou a obedecer meus pais. Não. A obediência primeiro é de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra questão, Sheikh, até quando falou da obediência aos nossos pais, é o que tem se verificado hoje em dia. A pessoa, quando estuda, alcança um nível superior de ser um doutor, um mestre, não é? Começa a menosprezar seus pais, principalmente para aqueles que vêm dos distritos, sabendo que ele vem do distrito, e os seus pais, quando chegam para lhe visitar, ele cria barreiras, isola seus pais, é muito baixo. Qual é a consequência, Sheikh, ou em termos do Islã, o que é que diz essa deixa, este ato, que este homem, sendo muçulmano, porque alcançou um nível superior, começa a menosprezar seus pais? É isso que estava a dizer. Muitas das vezes o que faz cortar esses laços todos, às vezes tem sido casamento, às vezes tem sido o nível que a pessoa tem, a riqueza também. A pessoa já não se dá tempo de ir lá visitar os pais, e muita coisa, e influências também externas, e a pessoa não deve se deixar levar por essas influências externas. Hoje nós estudamos, alhamdulillah, a pessoa atingiu esse nível, formou-se, tudo foi, depois de Allah, foi graças a eles. E eu disse que os pais são o motivo da nossa coisa, um dos meios da nossa existência aqui nesta face da terra. Allah trouxe-nos aqui por via deles. Allah trouxe-nos aqui no dunya por meio desses nossos pais. Agora, se a pessoa atingiu um nível, estudou, atingiu um nível, continua a ser filho. E eles podem não estudar, continuam a ser teus pais. Não há nada, a pessoa a obediência não aumenta porque a pessoa aumentou, ou não diminui, a obediência não diminui porque aumentou o nível. Eles já estão no nível deles, de pai. Você é doutor, não sei o quê, não importa, você é filho deles. Você é filho deles. Por isso, certa vez veio um homem ter com o Nabi Ali, disse: meu pai anda a levar minhas coisas sem a minha autorização, leva a minha riqueza. O Nabi disse: o que é isso de levar a tua riqueza sem autorização? Anta wa maluka li abik. Você, tua riqueza, tudo pertence aos seus pais. Claro que o pai também não deve sabotar, não deve exagerar, deve permitir que o seu filho também cumpra com os seus deveres. Dever como esposo, dever como cidadão, não deve sabotar, mas deve levar bil ma'ruf. Deve levar a riqueza do seu filho bil ma'ruf, mesmo que não peça a autorização. Significa que os pais ocupam uma posição elevada. Até se foram permitidos fazer da riqueza dos seus filhos como eles querem, porque também pertence a eles. O nível que tu atingiste hoje, podemos dizer que é o nível deles. Exato. Outra questão para aqueles que menosprezam os seus pais, acusam-nas de serem feiticeiros. Isso também é uma das artimanhas de Shaitan, uma das ornamentações de Shaitan, em que a pessoa basta ver que não está a ter sucesso, já acusa os seus pais, tudo isso. Além de acusar a si,
que eu é que não estou a cumprir na íntegra com o meu dever como filho, por isso estou a passar essas consequências. E nós sabemos que os pais fizeram todo o esforço para você aprender, para estudar, mesmo se não forem, muitas das vezes até os nossos estudos não são custeados pelos nossos pais. A pessoa pode dizer, não, eu ganhei uma bolsa, estudei, meu pai não gastou nenhuma 500, mas todo o mérito sempre vai para os teus pais, porque eles é que foram, depois de Allah, a razão da tua existência. Temos uma questão do nosso irmão Jaimito de Moacoanvela, que é redor de Nampula. Ele diz que estou acompanhando o programa Sheikh, um salam para si, Sheikh. E a questão que ele tem, disse, suponhamos, Sheikh, um pai ou uma mãe zangou para com o seu filho, e passa tanto tempo, o filho reconhece que ele cometeu, falhou. Então vai ao encontro deles pedir perdão e eles não aceitam. O que ele deve fazer? Não, neste caso, se a pessoa reconheceu o erro, todos nós erramos, sem dúvidas, e a pessoa chega lá humildemente, pede perdão, pede desculpas ao seu pai, aos seus pais, à sua mãe, e eles não aceitam, a pessoa já tirou, como se diz, já tirou o casaco. Isso já não vai afetar. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, "Alá tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Vocês não gostariam que Allah vos perdoasse? Temos que perdoar as pessoas. Quem somos nós para dizer que não vou te perdoar? E existem pais que mandam esse tipo de lana aos seus filhos, e temos que controlar as nossas palavras. Temos que controlar as nossas palavras no momento em que nós estamos a soltar as nossas palavras. Isso pode ter efeito na vida dos nossos filhos, mesmo ainda crianças. Tu encontras, principalmente isso acontece nas mulheres, em que a vida só, a criança fez algo que ela não gostou, é só mandar lana, não sei que tudo isso, lana que Allah, se for em árabe, tu não prestas, tu és isto, tudo isso. Há mulheres que não sabem, senão tem que... Até nós em Macoy dissemos, chamamos o toerati, o toerati. Exatamente, isso é um toerati. Isso não pode, essas palavras não podem sair de uma mãe, pode criar um efeito na vida dos nossos filhos. A pessoa começa a insultar, palavras de ofensa, malapua, quatro, não sei o que, tudo isso, principalmente da parte das mulheres, o muruatitinho, namahoka, tudo. Não, a pessoa deve moderar a linguagem, como a repreensão, como repreender os seus filhos. Há mulheres que só sabem esse tipo de palavras, malapua, quatro, não sei o que, nanahoka, mvarua, tudo, muruatitinho, tudo isso temos que moderar e evitar. Não. Ainda a questão do nosso irmão Jaimito, ele gostaria de saber se para aqueles pais que não fazem solate, também temos esse direito, esse dever de dar boa assistência ao acompanhamento benevolência aos nossos pais. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Se os nossos pais são perversos, suponhamos, eles não seguem o Islã, ou são mushriquinas, não fazem salat, outros são cristãos, são de outra religião, outros são curandeiros, mas são nossos pais. Nós tentamos fazer da'wah e não deu efeito. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah guia quem Ele quer. Então nós tentamos fazer chegar a mensagem, e eles continuam naquele dini deles, são nossos pais. Temos que obedecer, temos que fazer o acompanhamento, temos que ser benevolentes com eles, menos na desobediência. Se ele disser que vai fazer shirk, não, aí não. Vai comprar álcool, aí não. És meu pai, sim, vou te fazer toda a assistência. Esses nossos pais que, por exemplo, não são muçulmanos, quando estão doentes temos que levar, dar assistência, tudo. E quando falta alguma coisa temos que dar, tudo isso. São nossos pais, não. Outra questão da nossa irmã Sorinha, de Carropeia, ela diz apenas uma curiosidade, ela quer saber se um filho que provém do zina, adultério, ele também poderá fazer doar a favor daqueles seus pais? Bem, a questão do filho da providência ilícita, do zina, do adultério, existe uma regra diferente.
Claro que ele não tem culpa, a culpa é dos seus pais. Pais. Se ele fizer doar para os seus pais, Allah subhanahu wa ta'ala, alguns alunos dizem que aceita. Outros dizem que não aceita porque eles não é pai. Em termos shari'i, não é pai. E então não há nada que ele pode fazer. Neste caso, nem registro, não pode ser registrado em nome do pai, deve ser registrado em nome da mãe. Ele só, neste caso, na parte do pai, tá? Ele não é exigido, atenção, não é exigido aquela obediência, benevolência que um filho legal é exigido. Ele deve fazer tudo isso que acabamos de falar para o lado da sua mãe. A mãe é que é reconhecida. Não. Outra questão, Sheikh, é do nosso irmão Ramju Khalifa, da zona da Petrona, aqui em redor de Nampula. Diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Sheikh. Queria saber quais são os direitos dos pais aos seus filhos. Bem, nós, direto ou indiretamente, já falamos dos direitos dos filhos. Significa a pessoa deve obedecer. Ser um filho obediente para com seus pais. Primeiro, obedecer bil ma'ruf, naquilo que é legal, naquilo que é lícito, naquilo que é lícito. No haram não se obedece. Não se obedece. Sim. Se é algo haram, se o meu pai me diz para eu obedecer, aí não vou obedecer. Segundo, nós não sermos, posso dizer, dor de cabeça para com os nossos pais. Significa temos que evitar estressar, aquilo que é a linguagem recorrente, sermos um estresse. Há pais que hoje tensão sobe porque dos seus filhos, sim, a tensão sobe. Será que isso é bom? Um pai tem que ser levado sempre a controlar as coisas, a tensão, o nível, tudo isso, porque os filhos devem ser qurratu'ain, ser o motivo da frescura dos olhos, satisfação dos pais. Por isso, a esposa de Faraó diz: qurratu'ain li walak, la taqtuluhu asa an yanfa'na, asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Tudo isso, um filho deve ser frescura, satisfação dos pais. Não ser um pesadelo, toda hora problemas, ou porque está na cadeia, toda hora, ou porque bateu este, ou porque problemas de um lado para o outro. Este não deve ser, não é um bom filho. Você não está a ser obediente, não está a ser benevolente para com seus pais. Então, evitar estressar os seus pais, evitar proporcionar um ambiente ruim para com seus pais, fazer assistência aos seus pais, todo tipo de assistência, medicamentos, se eles precisarem, comida, se eles precisarem, tudo isso, muita coisa. E existem aqueles pais que, alhamdulillah, a vida está estável. Um pai rico, o filho também é rico, ninguém precisa, como se diz, ninguém depende do outro. Meu pai tem, eu também tenho, tudo isso. Isso também não deve ser um motivo de ficar uma semana sem ligar, tudo isso, porque nós não podemos pensar que assunto de ser benevolente aos pais é assunto material. Não é só material. Material sim faz parte, mas não é só material, porque o meu pai é um empresário, eu também sou um empresário, ninguém precisa do outro, podemos ficar uma semana, um mês sem o pai ligar para o filho. Não, deve ser um pai presente. Deve ser um filho, aliás, presente. Sempre ali presente, ligar, todo tipo de assistência tradicional, que isto também volta para a tradição de cada povo. Se num povo ou numa sociedade ser benevolente significa você sempre comprar comida, então tem que comprar. Se numa sociedade benevolência quer dizer sempre estar a ligar ou sempre estar a ir para lá visitar, faça isso. Tudo aquilo que pode proporcionar satisfação aos teus pais. Não. E falando dos direitos que tem o filho para com os pais, agora os direitos que tem o pai para com os seus filhos, Sheikh. Isso, eu neste preciso momento estava a falar dos direitos de um pai. Exato. Significa que o pai tem e o dever de um filho. E o pai tem um dever que posso dizer, que começa do zero até lá. É um dever que não cessa, não para.
enquanto o dever de um filho tem um ponto que começa desde que ele ganha consciência. Ele já começa com o dever de um filho. Enquanto o dever de um pai, desde o momento de gestação da criança, começa a proporcionar tudo de bom para a boa estadia desta criança, proporcionar bons estudos, ensinamentos islâmicos para com ao filho, dar um bom nome, escolher uma boa mãe. Por isso eu disse, o direito de um filho começa do zero. A escolher uma boa mãe, escolher um bom nome, escolher boas escolas para ensinar, boa educação a eles, tudo isso, e fazer tudo por tudo para que ele também tenha bons irmãos, tenha uma boa família. Isto é o dever de um pai e é o direito de um filho. Ainda outra questão do nosso irmão Ramuju, da zona de Petrona. Ele diz, em caso deles vierem visitar, qual é o tratamento adequado para que eles se sintam satisfeitos diante da casa dos filhos? Eu penso que... Quem? Os pais ou os filhos? Os pais. Sim. Se eles saem, vêm visitar o filho. Sim. A pessoa conhece... O tipo de tratamento que sim, a pessoa conhece melhor os seus pais. Sabe que tipo de prato o seu pai gosta? Qual é a posição do teu pai em relação ao teu comportamento? Tu sabes qual é a coisa que irrita o teu pai? Muita coisa. Por exemplo, tu sabes que o meu pai ele gosta muito de chima, de caracata. Ele gosta muito de um tocoçado. Ele, quando chega aqui, não gosta, toda hora televisão, ele não gosta. Tenta evitar essas coisas. Você tem que proporcionar um bom ambiente. Não é o teu pai chegou ali em casa, você está a conversar com teus amigos, teu pai está lá isolado, pôs um programa que ele nem entende. Você toda hora está... parece que estás com ele, mas ao mesmo tempo não estás com ele. Quer dizer, o pai está dentro da casa, mas está isolado. Está ali, você está com tua call, como se diz, teu grupo a conversar, o papai está ali isolado, nem percebe que tipo de linguagem, tudo isso. Senta ali, senta. Há outros que quando falam com o seu pai, falam uma maneira, tem que falar humildemente, ser um filho presente, ele sentir-se que eu estou em casa do meu filho. O que é que precisas, o que é que vais comer, deixar a opção para ele, tudo isso. Você traz uma refeição que vai criar também dificuldades a ele. Traz palone, traz isso, traz cachorro quente, traz muita coisa que muitas das vezes pode criar dificuldades. Que agora, se ele está habituado, não há nenhum problema. No que nós estamos a dizer é trazer o prato que ele gosta, trazer um ambiente que ele gosta, proporcione um ambiente que ele gosta. E é sempre bom perguntar o que é que gostarias de comer, o que é que precisas, como é que queres dormir. Há outros, eu conheço outros filhos que quando o pai chega, até dispensam o quarto. Ele dorme no quarto das crianças. Não, papai também merece dormir naquela cama boa onde eu durmo. O pai é que diz, não filho, não precisa. Isto é humildade, é respeito. Para dizer que, pai, eu estou pronto a dar a ti aquilo que é o meu melhor. Aquilo que é o meu melhor. Até o meu próprio quarto eu dou ao meu pai. Papai, dorme aqui na minha cama. Isto aqui é bom filho. Não é você põe ele perto da capoeira, tudo isso, muita coisa. Porque no meu quarto tem ar-condicionado, no quarto dele também não tem. Primeiro, são os nossos pais. Segundo, é que somos nós. Porque nós queremos ganhar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E na dispersão, Sheikh, na distribuição de algumas coisas em termos para oferecer, não é, aos nossos pais, aqui eu posso começar. Suponhamos, meus pais são divorciados, não é? Estão separados, mas eu comprei alguma coisa, algo para oferecer a eles. Qual deles eu devo começar? Bem, primeiro o hadith fala que é a mãe. Mãe. Exatamente. E quando falaste de separação, muitas das vezes existem filhos que odeiam o pai ou filhos que odeiam a mãe por causa de separação. Quando as pessoas separam, a mãe já começa a encher os filhos. Esse vosso pai, não sei o que. Já os pais crescem com aquele ódio com os filhos, aliás, crescem com aquele ódio do pai.
Porque a mãe encheu-lhes a cabeça que não, aquele vosso pai não presta, me deixou assim, me deixou assim, me deixou assim, me deixou assim, para os filhos odiarem e detestarem o pai. Isso não é bom. Ou vice-versa. O pai também começa a encher os filhos, vossa mãe me abandonou, vossa mãe é assim, vossa mãe é isto, começa a falar todos os defeitos. Isso, a intenção dele é de minar o ambiente entre os filhos com a sua mãe. Isso não é bom. Então, primeiro dá-se prioridade à mãe, depois é que se dá o pai. Agora, para que, portanto, na parte do caso pai ou mãe que abandonou seu filho, mas ele continua a ser pai. Se é um pai legítimo, um pai halal, independentemente se ele abandonou, não abandonou, a gravidez, tudo isso, continua a ser teu pai. Então, quando vê, já recuperou, já tem uma estadia. Não há nenhum problema, é filho dele. É filho dele. Mesmo que ele abandone, por exemplo, abandonou durante a infância. Anos, exatamente. Quando viu que meu filho já está no nível. Exato, um pouco avançado. Sim, um pouco avançado. Ele volta. Você não é. Quando eu te precisava, você me abandonou, agora é que vem, porque nunca sabe alimentou meus estudos. Nunca me apoiou, agora que eu já estudei, já viu, agora é que pensou que tem um filho, né? Não te precisa. Não. Tu fazes a tua parte, ele também vai responder perante Allah pela parte dele. Exatamente. Mesmo que ele não tenha custeado as despesas dos seus estudos, tudo isso, o que a pessoa, se ele, por exemplo, notar que meu filho já é alguém, ele começa a aproximar a ti, nem deves nem recordar que pai, lembra, você abandonou-me, você não queria, eu te pedi caderno, você não me deu, eu te pedi uniforme, você não me deu, hoje porque eu já sou fulano, já sou alguém, é que apareces. Não deves recordar essas coisas. Cumpra o papel de um filho, proporciona ao teu pai a benevolência. Não. E outra questão, Sheikh, temos a questão do nosso irmão Jamal. Mas antes da questão do nosso irmão Jamal, tem uma questão, Sheikh, e na parte, subhanallah, perdi o fio de pensamento, obrigado a pessoas que eu recebi, subhanallah, mas a questão, subhanallah, aqui a questão do nosso irmão Soalé, ele diz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sou Soalé, Ramadhan, quero saber, chegou a hora de Salati, os teus pais demandam algo, né? Então vais fazer o que você irá dar prioridade a fazer Salati ou dar prioridade aos seus pais? O direito de Allah em primeiro lugar. A pessoa chegou a hora de Salat em Jamaat, estavam a fazer Iqama, teu pai te chama, você tem que cumprir a ordem de Allah primeiro, já explicamos, primeiro é Allah. Você não vai... tudo aquilo que compromete a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, a não ser que seja Salat Sunnah. Se for Salat Sunnah, aí primeiro, porque você pode fazer Sunnah a qualquer momento. Exato. Primeiro obedece a teu pai, depois é que vai. Mas Salat obrigatório, não. Primeiro Salat obrigatório, a pessoa cumpre a ordem de Allah, depois é que vai cumprir. Quer dizer, nós temos que obedecer a Allah. Temos que obedecer primeiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente, depois é que vai nosso pai. Primeiro tem que informar por bem. Não, papá é assim, primeiro tinha que obedecer nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, não esqueci do teu direito, tudo isso. Depois de ele te chamar, diga, papá, chegou a hora de salat, depois venho exatamente. Agora indo para a questão do nosso irmão Jamal, ele disse que tem um pai, nunca rezou na vida e não reza, e ele gostava de saber se pode fazer do a favor dele. Não. A pessoa que nunca fez salat significa um pai que não é muçulmano. Um pai que não é muçulmano, se morreu, esse não merece doar. E falou, Sheikh, que o Jannat está debaixo, portanto, das mães. Significa que a pessoa deve ser humilde, rebaixar-se, até mesmo, se possível, chegar ao nível de ser pisado com a sua própria mãe, se possível. Isso tudo para obedecer a ela, criar a satisfação nela. Essa é a interpretação. Então, que fica que ele não reza, não é? Mas faz tudo por tudo, dá assistência, obedece a coisa aos seus pais, mas ele não faz salat. Será que irá alcançar esse Jannah? Não alcança. O salat, outras ações, atenção, serão julgadas em função do salat. A pessoa pode ser obediente para com seus pais. Os cafres, por que Allah não vai pagar a eles?
Não porque não fazem boas ações. Não fazem Você boas encontra ações. um não muçulmano a obedecer aos seus pais. Tudo isso, constroem estradas, hospitais, muita coisa. Abrem furos, patrocinam isto, aquilo, iniciativas boas. Mas Allah diz, وَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا, por causa de imã. Só para finalizar mesmo, última questão do nosso irmão Ahmad Ibrahim de Moivire. Diz: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um pai morre sem perdoar seu filho. Qual o castigo que o filho recebe perante Allah subhanahu wa ta'ala? Agora, se ele foi pedir desculpas e o pai não quis, eu já disse que isso você já cumpriu a sua parte, foste lá pedir desculpas, reconheceu o erro. Se ele não te perdoar, isto Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar. Agora, se tu não foste lá pedir desculpas, isto é perigoso. Na verdade é perigoso, pode comprometer, na verdade, com o Jannat da pessoa. Existe um doache que o filho faz para os seus pais? Allah diz, Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Onde é que a pessoa faz, Sheikh? No solat ou qualquer lugar? Em qualquer lugar, no solat, Allahumma gfir li wa liwalidayya, Allahumma gfir li wa rahamni wa liwalidayya, tudo, muita coisa. Últimas considerações, Sheikh? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade e de mais uma vez estarmos aqui com os nossos irmãos e falarmos um assunto tão importante como este, que é o valor dos pais. Jazakumullah khair. Amém. Jazakumullah khair, mais uma vez, Sheikh Abdelmajid Antônio. E para si, caro telespectador amigo ouvinte, que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final neste programa Islam em Foco de hoje, a primeira edição da semana. Contamos na voz do nosso ilustre Sheikh, falamos, portanto, de um tema muito importante que é portanto, o valor dos pais. Acompanhe a restante programação da Hack TV. Você que está sintonizado com a Rádio Hack. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Jazakallahu khaira pela companhia e preferência. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.